eu vou aproveitar que a gente tá aqui nessa semana, que quinta-feira é dia dos namorados. E você falou sobre teu relacionamento. E como eu te disse, tem jovens Sim. aqui nos ajudando hoje Aí, aqui, ó. são solteiros. Opa! E eu quero que você deixe uma dica, uma palavra, enfim, sobre essa área sentimental que Sim. a gente conversando ali no WhatsApp, eu te falei um pouquinho sobre, né, que, cara, eu lidero os jovens hoje, pastoreio, você também, os adolescentes você já liderou. Eu já falei aqui na igreja, cara, que muitos falam sobre o vício de álcool, bebida, drogas, a própria rede social. Sim. Mas, cara, de 20 problemas que a gente tem com os jovens, eu digo pra você, metade ou um pouco mais da metade, uns 60%, é sobre a área sentimental. Sim. Cara. Ou se decepcionou, tá com ansiedade, depressão por causa de um término do relacionamento, ou saiu da igreja por causa de um relacionamento fora. Sim. Então, cara, é casos assim ó, que não dá pra contar nos dedos, sabe? Sim. Então eu quero que você aproveite essa semana aí pra falar sobre essa área sentimental, que você vê como um líder de adolescentes, de jovens, e jovem que vai casar. Sim. Cara, isso foi uma construção em mim também, né? Foi uma das coisas que o Senhor lapidou na minha vida. E contando bem breve, eu sempre tive esse desejo, que é um desejo legítimo de construir uma família e tal, só que na época eu não percebia isso, né? E aí talvez venha a primeira questão. Todo mundo que está sofrendo nessa área sentimental também sofre de uma certa cegueira para si mesmo. Ele não consegue reconhecer a sua própria situação. Ele tem dificuldade nisso. Porque ele pensa que está tudo bem, que ele está só fazendo uma coisa que todo mundo está fazendo. Né? E eu demorei a ser convencido de que eu precisava lapidar essa área da minha vida. Por quê? Nós temos... Tem algum teólogo que diz, né, que o coração humano é uma fábrica de ídolos. Né? E muitos dos nossos ídolos vêm dessa raiz de... Basicamente, quando você idolatra a sua vida sentimental, a sua vida amorosa, você está tirando Jesus da jogada. Verdade. Qual que é o final de todo ídolo? Ele vai te cansar e ele vai te frustrar. Então, o que me ajudou, né, foi ter reconhecido que eu idolatrava isso. Perfeito. Mas não era uma idolatria, é uma idolatria muito disfarçada, porque é um desejo legítimo. Só que você coloca a desculpa nisso. Não, mas pô, todo mundo... será que eu não posso casar? Será que eu não posso ser feliz? E a gente fica nessa. E eu li um livro do Timothy Keller chamado Deuses Falsos. E esse livro dos deuses falsos, ele fala sobre Jacó, que trabalhou 7 anos por Raquel, né? Raquel. E a gente tem uma dificuldade, às vezes, que a gente romantiza esse texto. Né? A gente fala assim, nossa, você precisa ter um homem que trabalhe por você como Jacó trabalhou por Raquel. Só que, se você for analisar o texto original, a interpretação, o Timothy Keller ele fala sobre como Jacó ele era um idólatra dessa área. Quando Jacó chega para Labão e fala assim, olha... me dá a sua filha porque passou 7 anos, ele não tá falando, não, deixa eu levar a sua filha para jantar, deixa eu casar com a sua filha. Ele tá falando que ele estava sedento por ter uma relação sexual com ela. Sim. Então, deixe-me usar a sua filha, era mais ou menos o que ele estava falando. Não é romântico. Né? Verdade. Não me parece um homem bíblico. Né? Apesar de muitos ali acharem, né? Sim. O que acontece? Jacó, ele precisou ser tratado nisso também. Porque toda vez que a gente projeta Raquel, a gente encontra Lia. Porque Raquel é um produto que não existe, né? Raquel é aquela pessoa perfeita, né? Um deus, né? Literalmente um deus. Então toda vez que você idolatra algo, você vai acabar frustrado. E qual que é o segredo? Relacionamento não tem receita de bolo. O meu relacionamento é diferente do teu, que vai ser diferente dos meninos aqui, né? Mas a Bíblia é cheia de princípios que vão nortear isso. Agora, uma coisa que eu falo para quem quer namorar, assim, que vem me procurar, eu falo assim, olha, não procure uma mulher para você namorar, procure uma esposa.
Perfeito. Se você procurar uma esposa, o teu critério é diferente. Quando você está pensando em namorar, você está pensando em atração física, em química, você está pensando em conversinha. Nos momentos Você tá, ali. Você está pensando na parte boa que é necessária e que é muito importante. Mas se você trocar a palavra namorada por esposa, você vai ver que entra coisas que são tão importantes quanto. Verdade. Né? Se você está buscando uma namorada, você talvez tolera que ela não vá na igreja. Mas se você está procurando uma esposa, e aí você pensa, cara, tolerar, né? é minha esposa. Quando meu filho nasceu, eu vou querer levar ele para a igreja. Mas aí vai ter esse impacto. Você vê como muda a conta? Muda, perfeito. Então eu acho que é isso, cara. A gente precisa procurar uma pessoa pra gente casar, não pra gente namorar, né? E eu acho que ter essa maturidade vai fazer a gente ser seletivo, né? O problema não é você não se relacionar com uma pessoa que você se interessou. O problema é você se relacionar com pessoas erradas, né? Então... Perfeito. Eu daria essa dica, né? Perfeito. Vou fazer o corte pro Dia dos Namorados. Aí, eu vou ó. postar esse cortezinho. Pronto. Mas muito bom, essas duas coisas que você falou sobre idolatria, eu vejo assim também a minha vida, que eu não tive esse discernimento que tu teve, infelizmente. Quebrei a cara feio por idolatrar mesmo. Sim. A área sentimental, aquilo que eu achava correto, que eu queria. Então eu acho muito importante porque me vi nisso, que tu falou. E também o segundo ponto, né? De você parar de só olhar pelo olhar do namoro. Exato. Que nem você disse, necessário, com certeza, esse tempo todo das coisas que você disse, mas ter o olhar da esposa. E quem é menina, o olhar do esposo, né? Sim. Porque exatamente, cara, muda muito o critério, as coisas que você pensa, é muito, 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 muito importante o que você falou.